Boa noite. É com muita satisfação, com muita alegria na alma que nós estamos aqui hoje, reunidos mais uma vez, nessa decisão do coração de podermos participar um pouco mais do Evangelho do Cristo, nesse estudo que Ele nos concede, para que nós possamos conseguir entender um pouco melhor o que a doutrina vem nos explicando a respeito da mensagem que o Cristo nos trouxe. E iniciamos pedindo ao nosso Senhor Jesus que possa nos iluminar a mente, o entendimento, as palavras, para que possamos transmitir a mensagem do Cristo, a mensagem da doutrina, nada de nossa parte. Que o Senhor nos abençoe, Senhor Jesus. Precisamos do seu amparo sempre. Nosso tema de hoje é o cálice de Jesus, né? E nós vamos iniciar recordando uma passagem que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 32. Quando em Lucas ele nos orienta com relação à presença na época de um discípulo do Evangelho, um servidor de Deus neste mundo, chamado Simeão. Simeão era um homem justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel e do Espírito Santo que estava nele, ele buscava fazer a sua vida. E foi revelado pelo Espírito Santo, no íntimo de Simeão, este homem justo, esse homem correto e temente a Deus, que ele não partiria deste mundo sem antes ter visto os olhos do Cristo, do Senhor Jesus. E pelo Espírito, certo dia, Simeão foi ao templo, e exatamente quando os pais, José e Maria, levavam o Senhor, o menino Jesus, ainda com 40 dias, ao templo, para poder proceder conforme a lei ensinava na época, né? E nós vamos só abrir um parênteses para poder falar essa passagem com referência à lei. A lei na época dizia que todo primogênito do sexo masculino, ele devia ser consagrado ao Senhor. Então, quando uma israelita, ela dava luz a um filho, ela era considerada cerimonialmente impura, e aqueles à sua volta também, e a criança também. Então, eles tinham que ir ao templo para poder fazer aquela oferta de purificação. E a oferta na época era uma ovelha e uma ave. Desculpa, um carneirinho e uma ave. Mas a condição financeira de José e Maria não permitia. Então, para cumprir aquilo que a lei determinava, eles conseguiram levar 2 avezinhas simples para poder fazer, então, a purificação conforme mandava a lei. Por isso, eles foram ao templo neste dia, né, que se completava 40 dias do nascimento do menino Jesus. E neste mesmo dia, então, também pelo Espírito, este homem Simeão foi ao templo. E lá, quando se aproximou Maria e José com o menino Jesus em seus braços, que ele olhou para os olhos daquela criança, ele reconheceu ali o Cristo de Deus, o missionário de Deus. E pediu a José e a Maria que tomasse a criança em seus braços. E neste momento, então, ele, com o menino Jesus nos seus braços, né, ele disse, então, ao Senhor, Pai de todos nós, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória para o teu povo de Israel. Então, naquele momento, tendo visto os olhos do Cristo, do missionário de Deus, ele então disse a Deus, né, agora, Senhor, eu já posso partir deste mundo, porque conforme me foi revelado que eu não partiria sem antes ver os olhos do missionário do Pai, então agora que eu já vi, o Senhor já pode me levar dessa terra. E colocou para nós também
luz para iluminar as nações. Isto é, aquele missionário de Deus para todos nós é a luz para iluminar as nações. Mas as nações não somente de países, de cidades, mas, em primeiro lugar, as nações de cada coração, de cada alma. O Cristo de Deus, a luz para iluminar cada nação, cada individualidade que habita este mundo. Então, encontramos em Lucas capítulo 1, versículo 79, quando fala assim: Jesus veio para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, ele colocou que nós ainda vivemos em trevas e em sombras da morte, isto é, dessas iniquidades que ainda habitam nossas almas, dessas impurezas que ainda habitam nossos corações, desses pensamentos e atitudes nossos que ainda não condizem com as leis divinas. Então, o Cristo veio para iluminar nós que ainda vivemos com essas trevas na alma, né? Com essa trave em nossos olhos, com este desejo de satisfazer ainda primeiro a nossa vontade, conforme os nossos desejos. E também ele colocou a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Quanto mais conseguimos compreender, entender e seguir o Evangelho, a boa nova que o Cristo nos trouxe, mais cada vez estaremos próximos de um sentimento, de uma consciência e de uma vida de paz. Então, o menino, em algum momento, se tornou homem. É interessante porque naquela época a humildade, a simplicidade do Cristo fazia com que a sua relação com as pessoas fosse de forma muito especial, porque todos assim que compreendiam Cristo, né, acabavam vendo em Jesus um líder diferente. Diferente daqueles outros que muitas vezes buscavam explorar, muitas vezes buscavam escravizar pessoas, dominar famílias, dominar comunidades. O Jesus não, o nosso Cristo, nosso Senhor, ele fazia diferente. Ele buscava, sim, acolher a cada criatura, orientar cada um de nós e mais, oferecer esperança. O Cristo oferecer esperança para nós. Então, nosso estudo, ele a princípio vai caminhar pela humildade, para depois chegarmos então ao cálice. Por quê? Porque a humildade, como primeira bem-aventurança, lá no livro, né, no Evangelho segundo Mateus, como primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, não é à toa. Né? O Cristo, quando subiu ao monte, não a uma montanha, né, mas um monte, uma elevação para que todos pudessem ver, ele nos trouxe essa primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Tem um fundamento ela ser a primeira, ela é a base de todo o restante. Como que vamos ser pacificadores, misericordiosos, como vamos ser compreensivos, como vamos ser pacientes, como vamos ser caridosos, bons uns para com os outros, se nós não tivermos humildade. Então, a humildade é essa base, essa estrutura da alma para que tudo mais de bom possa desenvolver, possa florescer em nós. Então, o Cristo veio nos oferecer acolhimento porque nos compreende as imperfeições, mas também nos dá esperança para tudo podermos fazer com boa vontade, crendo pelo entendimento que esta boa nova vai se realizar e que ela é a verdade, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida que o Pai nos ofereceu como modelo e exemplo para nós seguirmos. Então, Jesus vem e vem nos ensinar o que nós devemos abandonar e o que nós devemos colocar em prática para que as nossas relações uns com os outros possam ser mais humana, verdadeira e fraterna. Humana, verdadeira e fraterna. Então, nós procuramos no livro O Consolador, questão 313, quando pergunta ao Emmanuel, nosso querido benfeitor,
Como que o Cristo entende a bem-aventurança de pobres de espírito? O que seria para o Cristo o entendimento de pobres de espírito? Então, Emmanuel nos ensina que Jesus se refere àqueles de alma simples, de alma singela, despidos de entendimento de ambição, de egoísmo. É a simplicidade da alma, é a humildade da alma. E Emmanuel ainda completa quando ele nos fala que nós, muitas vezes aqui entre nós, utilizamos a expressão homens de espírito, né? Homens de espírito de luta, de garra, de estudo, de trabalho. Então ele fala, o Cristo também utilizou essa expressão de pessoas de espírito, de homens de espírito. Só que o Cristo, nesse momento, quer nos ensinar homens de espírito de pobreza de espírito. Mas pobreza de quê? Pobreza exatamente dessa despreocupação com as coisas materiais, trazendo essa simplicidade na alma, essa pouca, quase nada ou nenhuma preocupação com as coisas da matéria, com as coisas desse mundo, vivendo neste mundo, mas não sendo do mundo, vivendo neste mundo, mas dando valor devido às coisas espirituais e também o valor devido às coisas materiais, com bom senso, mas buscando seguir a boa nova que o Cristo nos trouxe. Então, pobres de espírito para Jesus é esse entendimento de estarmos pobres de ambição, pobres de egoísmo, isto é, ricos em simplicidade, ricos em humildade, ricos em boa vontade para com o nosso próximo. Então, a humildade, ela não tem relação nenhuma com a questão financeira, com as posses materiais, com a roupa que se veste, né, nem com o transporte que nós usamos, mas é uma condição do espírito. Então, nós agora vamos colocar duas características do humilde, tá? Buscamos apenas duas características. A primeira é quando podemos dizer que o humilde, ele reconhece aquilo que ele é e aquilo que ele não é. Vamos entender isso, então. Reconhecer é o quê? Reconhecer seria conhecer de novo. Então, é a pessoa estar continuamente buscando se conhecer. Todos os dias, a todo momento, nas reflexões diárias, semanais, buscando se reconhecer. É a criatura que tem o objetivo de estar se analisando cada vez mais. Não é aquele que diz, eu me conheço por completo. Eu já sei como eu sou, eu me conheço por completo. Não. Esta não é a característica do humilde. O humilde é aquele que está sempre buscando, sempre entender o porquê do seu comportamento, buscando entender os seus conceitos de vida, buscando entender como sente, como age. Então, é aquele que investe tempo, investe dedicação para se conhecer cada vez mais, conforme Santo Agostinho nos ensinou que devemos fazer a cada noite, buscando refletir a nossa conduta do dia, para poder, então, analisar o que acertamos, o que erramos, consertar o erro possível e buscar não errar mais. Então, a humildade não é somente o se conhecer, mas é buscar cada vez mais e a cada dia se conhecer. Isto é, buscar fazer algumas coisas que são boas, deixar de fazer a que não é boa, buscar adquirir qualidades, né? E buscar deixar de ter algumas características. É realmente buscarmos entender o que somos e o que não somos, o que a criatura é e o que ela não é. Vamos dar um exemplo. Por vezes alguém pode pensar, eu descobri que eu sou assim, eu devo deixar de ser assim porque isso não é bom. Ou eu descobri que eu já sou desse jeito, que bom, sinal de que eu estou crescendo, eu estou melhorando, eu já conquistei um primeiro, um segundo passo de uma virtude, eu já estou começando a ser assim, e isso é muito bom. Mas também a pessoa descobrir aquilo que ela não é. Por exemplo, que bom, eu descobri que eu já não sou mais daquele jeito.
Aquilo não era bom para mim. Eu já não ajo, eu já não falo mais daquela forma. Hoje eu estou bem melhor. Mas também descobrir aquilo que ela não é no seguinte sentido. Puxa, eu pensava que eu era uma pessoa mais compreensiva, mas diante desse fato que me ocorreu hoje, eu descobri que eu não sou tão compreensiva quanto eu pensava e que eu preciso buscar ser. Então, o humilde é aquele que busca analisar e entender aquilo que ele é e aquilo que ele não é, em todos e mais amplos aspectos. Realmente reconhecer. Isso é um pensamento íntimo que ele faz com ele mesmo. Descobrir o que é e o que não é. E nós podemos também ter essa medida de uma segunda forma. Então, vamos entrar na segunda característica do humilde. Agora que o humilde reconhece aquilo que ele é e aquilo que ele não é, ele vai passar, então, agora a buscar entender, a partir do momento que ele descobre a sua condição. Bom, eu descobri que eu sou assim, que eu não sou assim, que isso aqui eu já sou e que isso aqui eu não sou mais. A partir de agora, então, ele vai buscar pensar e refletir a sua posição no mundo. A minha posição na família, no meu trabalho, na sociedade, com as pessoas que eu convivo. Para que eu estou nesta posição no mundo? Qual é o objetivo do Cristo em me permitir nesta posição que eu encontro no mundo? Nesse cargo que eu ocupo, nesse cargo que eu não ocupo? Para quê? Qual é a função disso? Qual é o objetivo que o Cristo, que o Pai tem para mim? O que Ele quer que eu faça? O que Ele quer que eu aprenda nesta posição que eu me encontro? Porque a posição que nós nos encontramos, especialmente quando ela é de uma posição de algum destaque, de alguma liderança, ou então uma posição assim que muitas vezes não aparece muito, mas nós sabemos que é fundamental, nós refletirmos nessa posição que eu me encontro, como que eu estou me saindo? Como que eu lido comigo mesmo? Como que estão os meus sentimentos e meus pensamentos nessa posição que eu ocupo? Como que eu trato as pessoas que estão acima de mim ou que estão abaixo de mim, nessa hierarquia, na empresa, na sociedade, onde seja? Como que eu estou lidando com a posição que eu estou ocupando nessa vida? E mais, nesta posição que eu ocupo, esta posição, ela vai falar muito a respeito de mim. Ela é fundamental nós analisarmos, isto é de muita importância nós buscarmos analisar a posição que ocupamos no mundo e como estamos lidando com ela. E dentro dessa posição que ocupamos no mundo, olharmos 2 pontos. O primeiro, como são as minhas ações? Por quê? Porque a ação, o que nós fazemos para agir? Nós pensamos em casa, nós refletimos, nós ponderamos, colocamos às vezes no papel, né? Eu vou chegar lá, eu vou fazer assim, vou dizer isso, vou dizer assim. Se tal pessoa disser isso, eu vou falar aquilo, vou ponderar, tal, e eu vou chegar nesse objetivo e vai encerrar tudo bem. Esta é a nossa ação. Mas mais importante que isso é nós analisarmos as nossas reações, especialmente dentro da posição que estamos ocupando. Como que nós, espíritos reencarnantes, aprendizes do Evangelho, estamos reagindo nas situações que nos ocorrem? Porque nós estamos colocando a reação como um ponto também, às vezes mais importante do que a ação. Porque a reação é aquele fato que acontece e que na hora eu vou ter uma reação espontânea, sem raciocinar. Aconteceu, eu reagi. A pessoa falou, eu reagi na mesma hora. E disse, eu fiz alguma coisa na mesma hora. Eu não planejei, eu reagi. É diferente da ação que eu planejo o que eu vou fazer quando eu chegar lá. A reação não acontece um fato, eu reajo na mesma hora. Este somos verdadeiramente nós. Então vamos analisar como nós estamos reagindo diante dos fatos que nos ocorrem. Na posição que nos encontramos, na família e fora dela, em qualquer parte. Vamos nos analisar como espíritos estudiosos e aprendizes da Boa Nova do Pai.
Nós estamos, pela reação que tivemos, e agora analisando essa reação, nós estamos buscando realmente cumprir o que o Evangelho nos ensinou? Ou, de repente, dizemos assim, nossa, minha reação naquela hora, eu não imaginava que eu fosse reagir daquele jeito. Que coisa horrível. Como que eu pude falar uma coisa dessa? Como que eu pude fazer aquilo que eu fiz? Nós nos descobrimos nessa hora. É ruim descobrirmos isso, mas é bom, porque quando nós nos descobrimos como estamos, é que nós podemos realmente melhorar. É como uma doença, né? Deu uma febre, quer dizer, tem uma coisa errada, eu tenho que buscar um médico, não é assim? Deu uma dorzinha aqui, tem uma coisa errada, eu tenho que ir no dentista. Então, essa nossa reação, essa coisa espontânea de nós que nos revela realmente para nós quem nós verdadeiramente somos, como realmente está o nosso proceder no mundo, ela vai falar plenamente a nosso respeito. E aí, então, podemos consertar ainda mais se nós estivermos atentos ao nosso comportamento, se nós pararmos para fazer o que Santo Agostinho nos orientou, que é ponderarmos como está a nossa conduta. E aí, então, dessa forma, nós vamos cada vez mais estar consciente de quem realmente nós somos, do que realmente nós somos e do que realmente nós não somos, o que somos e o que não somos, né? E vamos conseguir, então, consertar dentro de nós aquilo que não está indo bem. Porque se eu não avaliar, eu vou tocar a vida e vou continuar do jeito que eu estou, até um desastre acontecer na alma e as coisas ficarem mais graves. Então, quando nós ponderamos dessa forma, nós estaremos cada vez mais distantes da ilusão a respeito de nós, em ficarmos pensando que somos já, que já temos aquela compreensão, aquela tolerância, aquela paciência, e na verdade, quando fazemos essa avaliação, muitas vezes descobrimos que temos sim, mas não é tanto quanto pensávamos, que pode ser um pouco melhor, que podemos melhorar mais um pouquinho. Então, estaremos cada vez mais nos distanciando da ilusão. E o Espírito Ágar, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos disse assim: quem se afasta da ilusão se aproxima da verdade, adquirindo a companhia da humildade e do amor, os dois anjos invisíveis que abrem as portas do céu. Então, olha só, quanto mais nós nos conhecermos, mais distantes da ilusão nós vamos ficar. Quanto mais distante da ilusão a respeito de nós mesmos, mais próximos de quê? Da verdade. E quanto mais próximos da verdade a respeito de nós mesmos, mais próximos nós vamos ficar a respeito da humildade. E quanto mais próximos da humildade nós ficarmos, mais estaremos desenvolvendo em nós a humildade, reconhecendo aquilo que somos e aquilo que não somos, aquilo que já somos e aquilo que, graças a Deus, não somos mais, ou que somos, mas que precisamos deixar de ser. Então, este caminho de estarmos cada vez mais distantes da ilusão é um caminho que precisamos seguir, mas ele nos solicita nós estarmos cada vez mais pensando a respeito de nós e o que precisa ser modificado. Muitas vezes confundimos felicidade com tristeza. Então vem a Joana de Ângeles e fala para nós a respeito da felicidade e da tristeza. E a Joana de Ângeles nos ensina o seguinte, que felicidade não é o fato ser fácil, mas a consequência desse fato nos trazer paz. O fato pode ser fácil, mas a consequência dele vai ser de paz? Porque se hoje eu estou sorrindo nesse fato, mas se a consequência for de tristeza, então o fato, ele foi uma ilusão de uma felicidade, mas na verdade ele foi um fato triste, mesmo em meio a sorrisos. Assim como a tristeza. Às vezes o fato é triste, traz lágrimas, mas talvez a sua consequência vai nos trazer paz. Então, naquele momento, ele foi triste, trouxe lágrimas, mas é uma consequência de paz, quem sabe? Então, é um fato bom para nós. Então, precisamos avaliar os fatos da nossa vida, o que consideramos felicidade e o que consideramos tristeza. É realmente felicidade? Só porque naquele momento eu estou rindo entre sorrisos e alegria com muitas pessoas ou comigo mesmo? Será que realmente é um fato feliz na minha vida?
Porque se a consequência for de paz na consciência, é um fato feliz. Mas se não for de paz, é uma ilusão. Bem como a tristeza. Muitas vezes a pessoa pode até falar assim, poxa, mas isso na minha vida, Deus esqueceu de mim. Essa tristeza que está acontecendo, talvez não. Talvez é triste, nós vamos chorar, quem sabe, vamos sofrer, vamos ter o coração apertado, mas a consequência para nós vai ser de um crescimento espiritual que nós vamos lá na frente, quando conscientes mesmo, plenos, nós vamos agradecer aquele fato nos ter acontecido, porque ele foi e nos alinhou na vida, nos colocou no trilho, vamos dizer assim, para um caminho mais reto. Então, precisamos fazer essa análise. Nós encontramos uma trovinha de Casimiro Cunha, porque eu tenho assim, profundo carinho e admiração por ele, eu adoro as trovas, as poesias, os versos dele. Nós vamos ler, tem a sua rima, que é muito bonita, mas especialmente, presta atenção na mensagem da trovinha. Ela fala assim, quem tem a flor da humildade medrando no coração. Então, eu tive que procurar no dicionário o que é medrando, tá? Medrando é o quê? É crescendo, é se desenvolvendo, né? Então, vamos voltar no início. Quem tem a flor da humildade medrando no coração, tem os jardins das virtudes da suprema perfeição. Então, olha o que Casimiro Cunha coloca para nós, que quem busca a humildade e busca fazê-la desenvolver e crescer na alma, está cultivando virtudes. Então, olha a base da humildade para que nós possamos fazer florescer e desenvolver as outras virtudes. E ele continua, da suprema perfeição. Então, é caminho para a perfeição. Nós trilharmos pela humildade, fazer com que ela seja a base para florescer, sustentar e fazer desenvolver as outras virtudes, para então chegarmos à perfeição, perfeição de filhos de Deus, a perfeição de filhos de Deus. João de Deus também tem uma trovinha, que ele fala assim, acende, de acender, né, a luz, acende o coração na luz divina, traga para a alma a luz divina, a luz dos ensinamentos divinos, acende o coração na luz divina, através da humildade terna e boa, e encontrarás o amor que te abençoa ante o evangelho que nos ilumina. Então, ele fala para nós buscarmos acender nossa alma pelos ensinamentos divinos que o Cristo nos trouxe. E pela humildade em poder aceitar que nós não sabemos muitas coisas, praticamente não sabemos quase nada diante de tudo de esplendoroso que existe no universo, ter essa humildade e entender que precisamos aprender aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Nós não sabemos muitas coisas, né? E nós então vamos, pelo entendimento da humildade, encontrar o amor dentro do evangelho que nos traz luz para a alma. Quando lá em Lucas, no começo, nós lemos, né, que o Cristo é aquele que vem nos iluminar a alma e os caminhos para todos nós. Então, o Emmanuel nos fala para nós observarmos, por exemplo, uma pedra. A pedra, muitas vezes, ela tem aquela aspereza, aquelas pontinhas que a gente passa a mão assim, né? Sente aquela pedra áspera, não é isso? E talvez alguém pense assim, mas eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não sirvo para nada, eu não tenho esses conhecimentos, não tenho esses entendimentos, então, né? Eu sou um nada na vida, talvez alguém pode pensar assim, né? E Emmanuel vem e fala que não, de forma alguma. Todos nós, para Deus, somos extremamente valiosos, todos nós, sem exceção, temos uma função muito importante na vida, nessa existência reencarnatória e em todas, e todos nós temos muito a oferecer. Então, ele trouxe esse exemplo da pedra. Podemos ver uma pedra áspera e pensar, nossa, é uma pedra, não serve para nada, nem uma pedra só, né? Mas quando nós pegamos essa pedra, essa rocha pequena, média ou grande, e colocamos na estrutura de uma edificação, aí nós olhamos diferente para essa pedra. Olha o valor que ela tem. Olha o que ela tem para colaborar. Aquela estrutura, aquela construção foi erguida por quê? Porque ela tem pedras na sua base,
solidificando a sua base para que aquela obra possa ser erguida. Então, ela precisa daquelas asperezas para poder fazer todo o trabalho, que aquela aspereza vai ser necessário. Mas também aquela pedra lisinha que alguém pode pensar, mas eu não tenho essa aspereza, eu sou uma pedra lisinha, não serve para nada, né? E ele fala que não, de forma alguma, porque para muitas outras coisas é necessário não a pedra áspera, mas aquela pedra lisinha que você passa a mão, ela chega a ser quase uma película de tão lisa que é. Ela também tem a sua função no mundo. Nada é por acaso. Nos dizendo que todos nós temos uma característica própria, temos conhecimentos e experiências que só nós temos. Só nós. Isso é algo individual e que um não tem a experiência do outro. Pode ter vivido junto, mas a experiência individual daquela alma é diferente daquele que passou pelo mesmo fato. E todos nós somos importantes, podemos e devemos colaborar com Deus para que a sua obra se erga neste mundo. Livro dos Espíritos. Então, Emmanuel vem nos falando dessa humildade necessária a todos nós. E ele vem nos dizendo que essa busca pela verdade que nós devemos realizar é sempre para nos situar dentro desta verdade e realidade, sem ilusão, para que nós possamos, então, realmente conseguir colaborar com o Pai e com o próprio Cristo, onde quer que nós estejamos, em qualquer lugar, em qualquer posição do mundo. Se nós buscarmos entender o que somos e o que não somos, se nós buscarmos entender qual é a nossa posição no mundo e tudo que podemos realizar, cada um com a sua experiência, naquele lugar que Deus colocou, sem ilusão, nós podemos colaborar com a verdade, com a realidade do Evangelho, naquilo que estiver ao nosso alcance. Por que esse passeio pela humildade? Porque agora vamos, então, buscar algumas falas dentro do cálice que o Cristo vem nos oferecer. Esse cálice de Jesus em nossas vidas, esse cálice do exemplo do Cristo, para todos nós buscarmos entender qual é então o nosso cálice, para que é este nosso cálice na vida. Então nós vamos começar recordando do livro Boa Nova, o capítulo chamado A Família Zebedeu. Quando Salomé, esposa de Zebedeu, mãe daqueles que passaram a ser apóstolos do Cristo, Tiago e João, certa feita se aproxima de Jesus e fala para ele: Senhor, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem um à sua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Jesus então sorriu, obtemporou com um gesto bondoso e respondeu àquela mãe que, desejando aquele momento, todo bem para os seus filhos. Jesus então respondeu a Salomé: antes de tudo. E aí ele respondeu para Salomé, mas ele pergunta a todos nós também. Ele fala o nome de cada um de nós, o meu, o seu, o seu e o seu. E ele fala assim: antes de tudo, preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Então é o Cristo perguntando a todos nós: vocês desejam beber do meu cálice? Salomé ficou meio perdida ali na hora, pessoas observando cada palavra, cada gesto, assim, com muita atenção, percebeu que não tinha como levar o assunto adiante com Cristo, saiu apressada, foi embora na mesma hora e foi para casa conversar com seu esposo Zebedeu. No finalzinho da tarde, Zebedeu pega Tiago e João, vai lá procurar o Cristo para retomar o assunto que Salomé tinha iniciado a respeito dos filhos, de um ficar à direita e outro à esquerda, Essa preocupação bonita dos pais de querer o bem para os filhos. Mas então Jesus fala com Zebedeu assim: Zebedeu, tu conheces a lei e sei que guarda todos os preceitos da lei em seu coração. Mas sabes, em algum tempo do mundo,
de homens, profetas, que foram amados pelos homens do mundo na época em que estiveram na terra? E Zebedeu respondeu, não, Senhor. Né? O Cristo perguntando, você conhece algum profeta que na época que esteve aqui foi amado pelos que estavam à sua volta? Que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. E completa o Cristo, na terra, e ele fala o meu nome e o seu nome, na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. E ele nos pergunta, queremos beber desse cálice, desse esforço da alma, em deixarmos de sermos muitas vezes aqueles que estão vivos neste mundo, mas que a alma está apagada? Desejamos nós deixar para trás aquilo que hoje para nós é satisfação, mas que não está dentro do Evangelho? Desejamos abandonar realmente aquilo que hoje não condiz, apesar de nos trazer alegria, mas a consequência não é de paz? É uma ilusão? Então ele nos convida a nós passarmos a desejar, a cada vez termos mais essa boa vontade, em darmos a nossa cota de esforços e de colaboração. Jesus no mundo, ele não tinha resgates, provas, expiações, nada disso. Ele veio como aquele missionário de Deus, trazer o testamento dele da boa nova para nós. Hoje, neste mundo que vivemos, quando alguém percebe, né, que está perto de partir deste mundo, alguma coisa assim, nós buscamos um cartório e fazemos um testamento. Aí, ali naquele testamento, nós deixamos uma casinha, deixamos alguma coisinha, né? Coisas materiais. Deixamos coisas materiais em nosso testamento. Mas o testamento que o Cristo nos deixou não foi de coisas materiais. Foi de bens espirituais. Foi um testamento de roteiro de vida, de conduta correta perante o Pai. Um testamento que nos ensina como devemos viver, como devemos conviver com o outro, conosco mesmo, como devemos servir a Deus, como devemos entender esta vida que estamos aqui nesta existência, como devemos proceder. Então, o Cristo nos deixa esse testamento, essa boa nova, essa regra de vida para todos nós. E este cálice, então, que surge em nossas vidas, muitas vezes ele não é doce, muitas vezes ele é um pouco azedinho, um pouco amargo, né? É esse cálice da redenção, esse cálice do resgate, esse cálice das dores que nos trazem a salvação, esse cálice de muitas vezes momentos difíceis, mas que vão nos trazer para a alma a liberdade das nossas iniquidades, das nossas injustiças, dos nossos conceitos equivocados. Então, o Cristo pergunta para todos nós, se nós realmente desejamos beber desse cálice, a nossa resposta deve ser sim, né? Por mais que venhamos de vez em quando ainda dar os nossos tropeços, porque somos aprendizes, né? Mas que as nossas faltas sejam no desejo de acertar, faltas de aprendizes, faltas de estudantes, faltas de alunos, faltas de crianças espirituais, no desejo de acertar. Que nossa busca possa ser para acertar. Então, neste mesmo livro Boa Nova, no capítulo A Negação de Pedro, o Cristo, ele conversando ali com todos eles, diz o seguinte, nós vamos ler aqui a fala do Cristo para vocês. Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei, por antecipação, que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo, aquele instante da cruz, que todos os discípulos iriam se dispersar, exceto João. Todos vós estareis dispersados neste instante supremo. É natural, diz Jesus para nós, porquanto ainda não estáis preparados, senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos
E agora vem o ponto mais importante ainda, que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade do mundo. Vamos recordar a humildade que estudamos. Não pela superioridade do mundo, não pela demonstração de poderes espirituais, não pelas vestes que envergueis na vida, mas mostrar que são os meus discípulos pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Então, ele nos pede, ele nos ensina, ele nos ensina aqui, para buscarmos ser os seus discípulos no mundo, para buscarmos ser esses que ainda estão na condição de aprendizado. Então, nós vamos nos revelar essa condição como? Buscando revelar o amor que o Cristo tem por nós, através de nós para o outro. Lembra quando nós tínhamos aquelas maquininhas fotográficas que tinha que botar aquele rolo de filme dentro e até quando a gente tirava a foto, na hora de abrir era com cuidado para não queimar, não é isso? Mandava revelar, ia para o laboratório, estava tudo ali. Se nós olhássemos aquela fita, nós não iríamos ver nada. Mas no laboratório, eles faziam um trabalho de tal forma que aquilo que não estava sendo visto aos nossos olhos estava ali, mas era revelado. E agora, então, nós podemos receber aquela foto e enxergar o que se mostrava ali, que nossos olhos não viam. O Cristo nos fala para nós revelarmos este amor que Ele nos oferece, através das nossas mãos, das nossas atitudes, para nós sermos este filme por onde vai se revelar o Cristo no mundo. Para nós sermos esses braços, esses ramos da videira que é o Cristo, e pelas nossas mãos, por todos nós, o Cristo agir no mundo através de mim, através de você. E pela humildade, e pela boa disposição no sacrifício próprio. No sacrifício, nesse cálice, muitas vezes, amargo que devemos viver, mas que ele é necessário para o nosso aprimoramento, que é necessário para que o mundo possa crescer, para que possa ser banido do mundo aquilo tudo que não é bom, que pensamos que é bom, mas que não é bom. Então, essa humildade, esse cálice, nós vamos recordar, por exemplo, Saulo de Tarso, né? Paulo de Tarso. Saulo, naqueles 3 anos que passou no deserto, refletindo a respeito de Jesus, buscando entender com seus companheiros, Áquila, né? E a sua esposa, o mandamento que Jesus nos deixou, aquele evangelho que estava escrito ali, copiado por tantos, ficou estudando, buscando entender, refletir a sua conduta. E dali então, após aqueles 3 anos, após se sentir então pronto, ele partiu e buscou amigos, buscou seu pai, buscou familiares, mas não teve a compreensão de ninguém. Foi totalmente rejeitado por agora ser um seguidor, né, daquele que havia sido crucificado como aquele realmente excluído do convívio de todos, aquele que para todos era um errado, né, para tantos era um errado. Ele foi considerado como uma pessoa, inclusive, sem muita consciência. Por alguns, ele foi considerado um louco. Quantas vezes estava ali trabalhando como tecelão em algumas cidades para poder arrecadar o recurso próprio, para poder pregar o evangelho, e as pessoas até compravam algumas coisas dele para ajudar, porque vamos ajudar, coitado, porque ele enlouqueceu na estrada de Damasco. Né? Então, ali, com toda aquela humildade, sendo rejeitado pelos amigos, sendo rejeitado pela própria família, o que ele fez? Bom, então agora me cabe buscar os discípulos do Cristo. E eu sei que quando eu for lá, não vai ser fácil a minha aceitação, porque eu persegui, inclusive, eles próprios, né? Mas eu tenho que ir lá. Então, com toda a humildade na alma, Saulo foi até a casa do caminho buscar os discípulos do Cristo para se apresentar. E Emmanuel coloca assim no livro Paulo Estevão: o crítico de outrora voltava para ser criticado. Mas ele foi, ele sabia que seria criticado, mas pela humildade ele foi.
O juiz transformado em réu mergulhava o coração em singulares ansiedades. Como o receberiam na igreja do caminho? Mas ainda assim, Saulo foi. Ainda assim, ele foi à casa do caminho, sabendo que a aceitação dele seria delicada. E realmente, quando ele bateu a porta, que ele perguntou por Pedro, quem atendeu olhou para ele, reconheceu Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, pensou, meu Deus, né? E entrou para conversar com os discípulos. Sabe quem está lá fora? Saulo de Tarso. E ficaram ali conversando, será que ele está armando para a gente? Recebemos, não recebemos? O que a gente faz com isso agora? Né? Mas, enfim, ao final de tudo, acabaram recebendo Saulo e nós temos o Paulo hoje que nós conhecemos, o Paulo de Tarso. Então, esse reconhecer a própria humildade fez buscar o verdadeiro caminho. Saulo foi aquele primeiro perseguidor do evangelho, nos disse Emmanuel, mas se tornou o apóstolo jamais esquecido por todos nós. E chegou em um momento que ele falou para nós, fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Quantas vezes ele teve que utilizar daquela humildade que ele foi adquirindo e conquistou para poder fazer aquilo que Jesus falou aqui para nós, olha, pela boa disposição do sacrifício próprio em domarmos as nossas más inclinações. Né? Então, este nosso cálice de libertação, para nós não vamos precisar sofrer o naufrágio, ser apedrejados, passar por tudo isso, mas nós temos outras situações de cálice. E André Luiz nos dá alguns exemplos dos nossos cálices que precisamos refletir e saber fazer com eles aquilo que Jesus veio e nos fala. Isto é, seremos reconhecidos seus discípulos pela revelação do amor do Cristo através de nós, pela humildade, pela boa disposição no sacrifício próprio. Então, quais são os cálices que André Luiz nos traz como exemplo? Nós vamos ler para vocês. Então, André Luiz fala assim, ontem, nós vamos falar de um passado e a consequência do hoje, o passado e a consequência no hoje. O hoje como esse cálice que precisamos beber, mas para que a consequência seja de paz. Ele parece que é tristeza, mas a consequência é de paz. Então fala assim, ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. Hoje, guardamos este companheiro na condição de parente difícil, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a no mergulho da lagoa do vício. Hoje, a temos de volta por filha incompreensiva necessitada do nosso amor. Ontem colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia as atitudes. Hoje partilhamos com esse irmão a afeição de esposo despótico ou filho problema. Partilhamos com ele o cálice amargo da redenção. Ontem esquecemos os compromissos veneráveis arrastando alguém para o suicídio. Hoje reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe, à custa de lágrimas, o trabalho de reajuste. Ontem abandonamos a companheira inexperiente, à míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje a encontramos ao nosso lado, na presença de esposa conturbada e doente, a exigir-nos a presença permanente, infatigável e tolerante.
Ontem dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes os espíritos, apunhaladas de ingratidão. Hoje moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de todas essas situações, a humildade é a chave da nossa libertação. E vem ainda André Luiz em outro texto, e ele nos dá algumas dicas para nós exercitarmos a humildade, para que pela humildade nós possamos viver de forma muito mais considerável, muito mais plena e muito mais proveitosa esse cálice que surge em nossas vidas, esse cálice de Jesus em nossas vidas, esse cálice que cada um de nós devemos viver para nos reajustarmos e colaborarmos também com o ajuste daquele que está ao nosso lado. Então, André Luiz nos dá alguns exemplos. Então, ele coloca assim: não imponha sua opinião, ouça o argumento oposto. Não se irrite com a crítica, aproveite para considerar. Não evite o menos favorecido, cumprimente-o com simpatia. Não se revolte contra a doença, aceite a ocasião como disciplina. Não afronte o adversário, tenha a dignidade do triunfo. Não deprecie o trabalho alheio, considere que tudo é oportuno. Não despreze a ajuda do outro, agradeça todo o auxílio possível. Tudo isso é exercício de humildade. Não alimente superioridade. O valor autêntico não se exalta. Então, são situações que nós podemos exercitar a humildade em nós, para que a nossa vida possa ser muito mais proveitosa em tudo que nós necessitamos. E nós vamos aproveitar e trazer para todos os companheiros de doutrina, e de fora da doutrina também, que possa estar ouvindo, a oração por humildade, do Espírito Maria Dolores. Também uma poesia, tem as suas rimas bonitas, valorosas, mas também gostaríamos que, mais do que atenção nas rimas, que prestasse atenção na lição, na observação profunda de cada verso, de cada trova, no ensinamento que essa poesia nos traz. Então, é uma oração por humildade, é uma oração ao nosso Senhor Jesus, pedindo para que possamos aprender a ter humildade. Então, ela coloca assim: Senhor Jesus, quando eu voltar à terra e estiver de memória parcial, qual doente sob anestesia, para sofrer bendita cirurgia, que me livre do mal, não me deixe a sós no meu passo imaturo. A fim de construir o meu próprio futuro, não permita, Senhor, que eu siga as tonta, como quem sabe dirigir as próprias contas. Embora reconheça a lei de liberdade, se posso procurar o que te contraria, Senhor, não me deixes fazer aquilo que me agrade. Apaga em mim a vocação do mando e ensina-me, Senhor, a obedecer. Ajuda-me a encontrar, onde estiver vivendo ou trabalhando, o prazer de servir como simples dever. Se eu te pedir felicidade nos erros e ilusões que outrora quis, não me faças feliz. Se te requisitar destaque e brilho para comportamento frio e ingrato, não me tires do anonimato. Se eu te solicitar um corpo lindo para voltar na sombra estaca zero, não me deixes viver na forma que mais quero. Se te implorar dedicações para desorientar-me novamente, deixa minha solidão por mestra permanente. Caso anseie por vida emancipada, para menosprezar encargo e compromissos, acorrenta-me aos pés no campo do serviço.
Se te rogar facilidades, fora das bênçãos com que me renovas, guarda-me sem cessar no cálice das provas. Perdoa-me, Senhor, se te peço tanto, é que somente agora me levanto nos dons com que me elevas. Tantas vezes no mundo fiz-me grande e subi tantas vezes para cair nas trevas. Agora que te escuto em toda parte, a convidar-me para a luz divina, ouve, Jesus, anseio acompanhar-te. Quero ser pequenina. Maria Dolores. E recordando então Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, ele nos fala: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E Emmanuel nos recorda que entre a manjedoura e o Calvário, Cristo nos trouxe uma lição eterna. A manjedoura, para nós, uma lição de humildade. E o Calvário, uma lição de esperança e resignação. Esperança e resignação. Que as bênçãos do Senhor sejam com todos nós, nos fortalecendo, para que possamos compreender nessa vida o que somos, o que não somos, o que devemos fazer, a nossa posição no mundo, nesse exercício de humildade, aceitando os cálices que nos surgem como real e verdadeira situação e oportunidade da vida, para nós sermos melhores e para fazermos esses reajustes necessários em nossas almas, com as bênçãos de Jesus. Que Ele nos ampare e nos abençoe sempre. Muita paz a todos.